Se perguntar onde é que eu vou, onde eu tô e não saio, vou pro estopor balaio, tô no estopor balaio. Se perguntar onde é que eu tô, onde eu vou e não saio, tô na casa balaio. Yeah, O tema é o saber da gambiarra. Pode. Tá, eu vou. Pode. Deixa eu ver. Eu vou em vocês. É o saber ou o sabor, né? Então, o coletivo Teatro Interrompido ele existe desde 2012. Ele foi fumado, não, gente. Nem tô fumada. É que eu não tomei café, eu tô um pouquinho cansada. Opa! Eu não tomei café, eu tô um pouquinho lenta. Mas, vamos lá. Ele foi fundado no Rio Grande do Norte, em 2012, a partir do encontro e do encerramento do Disfuntorium, que era um grupo de intervenções artísticas que tinham 12 artistas, era uma loucura, cada um pensava um negócio, mas a gente amava produzir, a gente fazia performance em Natal, intervenção urbana e tal, e desse grupo tínhamos João Nin e eu, e várias outras pessoas muito massa. Só que o grupo finalizou as atividades em 2009 e a gente sempre continuou junto produzindo. E aí, em 2012, a gente acabaram de aprovar um projeto na Gambiarra. Então, é muito bom pegar esse tema para falar sobre o grupo, porque era um projeto que a gente pensou... A gente ainda não era um grupo, né? A gente era só Carol e João, porque a gente sempre foi Carol e João, melhores amigos, irmãos, fez faculdade junto, amor e ódio, tudo aí. E aí... A gente aprovou um projeto na Gambiarra, porque a gente só tinha uma cena dele, e o projeto era para um espetáculo que já deveria estar pronto, só que ele não estava pronto, entendeu? Inclusive, o nome do projeto a gente escreveu no táxi, que na época não tinha Uber, no táxi, para inscrição que tinha que ser ao vivo, né? Presencial. E aí a gente, qual é o nome do espetáculo, minha gente? Aí, João, não pise na dama. Eu falei, pronto. Aí eu entreguei e a gente foi. E a gente passou. Só que não existia ainda o coletivo. A gente tinha muitas pesquisas que conversavam e que porque Teatro Interrompido também. A gente se conheceu na faculdade de teatro. O João ele tinha bandas e vivências musicais e eu tinha vivências na dança. Eu nunca tinha feito teatro. Eu entrei na faculdade de teatro porque não tinha dança lá em Natal na época. E aí a gente se encontra e começamos a fazer teatro, mas o teatro ele foi um disparador para ir para outras áreas, para ir para outras linguagens. Então, a nossa logo é um trem descarrilhando, porque a gente não vê a interrupção do teatro como odiamos teatro, não é isso. Mas é porque, a partir do teatro, a gente se encontrou com outras linguagens. A performance arte, a dança-teatro, enfim. Isso tudo sempre, desde o início, teve a ver com o grupo. E aí... A partir dessa primeira gambiarra, né, do Não Pise na Dama, que estreou, foi lindo. Foi lindo, como é que faz? Vamos trocar com sabor de Ah! Gente, eu não lembrava disso. Bem, foi difícil. Não, assim, eu tenho muito carinho, Não, Foi 2007, 2000. E também tem o contexto de Natal, infelizmente, até hoje, né, as políticas públicas são muito reduzidas lá. Aqui em São Paulo, a gente tem o privilégio, tudo bem que tem muito mais grupo e muito mais gente lutando para esses editais, mas lá em Natal, isso era ouro, sabe? Era ouro. Era tipo, nossa, eu vou ter R$8.000 para montar o espetáculo. Que miséria a gente falar isso agora, pensando que um edital, às vezes, aqui é 150 mil. Mas lá, a gente realmente suava pra caralho. E foi um trabalho lindo, muito precário, muito na gambiarra, que eu tenho muito orgulho, e que acabou formando a nossa companhia. E, a partir de 2012, a gente começou a se questionar. Tá, mas o que é essa companhia? A gente vai ficar com esse espetáculo e tal. E aí a gente percebeu que tinha uma outra coisa que juntava muito, que até hoje, né, a gente está em 10 anos de insistência esse ano, mas com muitas reformulações. E a gente percebeu que tinha uma coisa que também ligava, que era a questão de formação cultural. Na época, a gente acabava de se formar na Faculdade de Licenciatura em Teatro da UFRN e não tinha nenhum grupo de Natal
fazendo oficinas de teatro na cidade. E a gente não era considerado um grupo de teatro, porque, inclusive, eu era da dança, ele era da música, tinha, enfim, eles são os loucos da performance, eles não são do teatro. E a gente abriu uma oficina para as crianças, para adolescentes, de iniciação teatral, que durou uns 5 anos. E vários grupos na cidade falaram assim, opa, peraí, eles estão abrindo, vou abrir também. E a gente começou a divulgar as oficinas, porque a gente não achou, competição, concorrência. Não, a gente falou, porra, que massa. Era para ter vários grupos dando as oficinas. Então, na nossa rede de alunos, eu e João, a gente sempre acreditou nisso. Não era ninguém contra ninguém, era todo mundo, vamos fortalecer e tal. A gente começou a divulgar os outros grupos. Alguns que não gostavam da gente, dos grupos, assim, falavam assim, essa galera aí, a gente divulgava eles também, porque é isso. E aí foi crescendo uma rede. A gente tinha, na época do que o Facebook ainda era mais vivo, né? A gente tinha grupos de várias turmas e edições de alunos que a gente falava, manda o teu trabalho autoral ou manda uma oficina que você vai ver. Então, a gente divulgava muito a rede cultural na época aqui em Natal, que no início da nossa formação, era muito bolha, caixa, todo mundo falava mal de todo mundo e tal, e a gente não gostava disso, a gente não concordava com isso, e a gente divulgava todo mundo, mesmo todo mundo falando mal da gente. E aí, acho que é um pouco da semente do Disfuntório também, porque no Disfuntório a gente foi muito odiado na cidade por muitos mitos e coisas, porque falavam que a gente era um grupo louco, e a gente era mesmo, mas muita gente nunca viu, nem chegou a ver uma performance do Disfuntório, então era muito mito mesmo, era muito, às vezes as coisas nem tinham acontecido, mas não, você estava lá, você viu? Não, mas fulaninha me falou, rolava muito isso, né? Então, quando juntou eu e João, aí, E aí, quando a gente começou a dar as oficinas para as crianças, rolou um olhar mais sensível, tipo assim, nossa, eles estão apostando na questão pedagógica, que interessante. E aí rolou um outro olhar, né, para o grupo. E aí, enfim, durante todo esse período que a gente passou da transição, porque a gente migrou para São Paulo, primeiro o João, depois eu. João ele veio para participar do processo da Cidade dos Invisíveis. A gente ficou num hiato enquanto grupo, a gente se encontrava e produzia coisas quando a gente se encontrava em Natal ou em São Paulo. Então, eu cheguei a vir para São Paulo viajando, ele ia para Natal todo ano. E era uma interrupção mesmo. A gente assumia isso enquanto grupo, a gente, vamos fazer outras coisas agora. Quando a gente se encontrar, a gente continua o coletivo. E aí veio a pandemia, né? A pandemia ela mexeu com todo mundo. A gente, desde que migramos para São Paulo, enquanto coletivo, os dois estando aqui, né? Foi em 2017. A gente desenvolveu atividades aqui, a gente foi contemplado pelo VAI. A gente fez um espetáculo chamado Buquê de Úteros, com a direção do João, comigo em cena e na dramaturgia também, com a Lua Menezes na assistência de dramaturgia e com a Paulinha como nossa uteróloga. A dona Ruth. E aí, a gente começou a abrir as frentes aqui, inclusive com as formações com as crianças. Em 2019, eu comecei a dar oficinas de teatro aqui para as crianças, no Jardim Romano, que as oficinas continuam até hoje, inclusive parte delas vão para a cena, né, para quem chegou a assistir o espetáculo, que eu não fazia parte na época, eu cheguei para substituir uma atriz. As crianças estão em cena. Então, assim, esse trabalho, de certa forma, desde o início, desde 2012, que ali essa questão pedagógica de troca, que eu não acredito que a gente está ensinando nada, a gente está trocando, a gente aprende muito quando a gente dá aula, continuou em todos os trabalhos do coletivo. Então, a gente tem muitas oficinas que a gente acabou encontrando pessoas. E, a partir disso, por exemplo, a gente chegou à nossa nova formação do grupo, né? Porque, no momento, agora, é um coletivo formado apenas por mulheres, 3 mulheres, Paulinha, eu e a Mel. E são coletividades que, sim, foi através da pandemia que chegamos na dor das questões de ter que refazer tudo, mas também que vieram a partir de oficinas, porque assim, Paulinha tinha um outro coletivo em Natal, que era a Bololô, que a gente já tinha trocado, que a gente era muito amigo, mas era um outro coletivo de teatro, e a gente era o Teatro Interrompido. E antes de eu vir para São Paulo, a gente fez uma oficina. A partir dessa questão de trocas de experiências, tal, a gente fez uma intervenção urbana e ela participou da minha pesquisa. Então, já era um contato assim, foi muito legal trabalhar com a Paulinha, legal. Paulinha não estava aqui em São Paulo ainda, a gente acabou migrando no mesmo ano. Corta para
como foi o contato com a Mel? Eu conheci a Mel no espetáculo, na cidade, a gente está junto. E aí eu ofereci uma oficina de dança-teatro lá no CRD, que a gente tinha conseguido uma residência artística, acho que foi em 2019. E aí algumas pessoas que estão aqui participaram, inclusive a Mel e a Paulinha, que na época a gente nem pensava enquanto grupo nada, né? A gente fez oficina, a gente fez um experimento, o Aquenda participou também, o Escória participou também, o Moisés participou também. E foi assim uma oficina aberta, que chegava e foi muito legal. Só que ficou essa sementinha, tipo, nossa, foi bacana. E aí o tempo foi passando, na pandemia a gente teve um sonho contemplado, né, que foi um projeto de montagem em dança, chamado Cimento que se Move, que tem a Dri e a Mel. E aí, isso também já estava mexendo comigo. Tipo, nossa, eu quero me aproximar mais da Mel. Mas a gente ainda não tinha conversado enquanto grupo, não tinha esse desejo, tipo, vamos ser um grupo. Foi muito natural o que aconteceu. E aí, durante a pandemia, enfim, todo mundo teve que se refazer, todo mundo teve que se rever, né? Todo mundo teve que se entender online e todo mundo teve que morrer para renascer. E a gente entendeu também que tipo eram novos momentos e foi muito natural o processo, né, da chegada das meninas no grupo. A gente está com alguns processos novos, mas a gente ainda não fez nada junto às três. Então é muito especial estar aqui no festival, porque esse é o primeiro momento que estamos as três enquanto grupo. Por mais que a Mel também esteja como Escória, é muito legal essa coisa de tipo podemos juntar os grupos, que a gente já estava querendo fazer isso, né? Mas é muito especial para a gente estar aqui num lugar que, de certa forma, sempre teve na nossa formação, né? Desde 2019 eu estou aqui dando oficina, eu sou atriz da Estopou também, em vários espetáculos. Então, assim, para mim é meio que uma troca de retorno ao local que me acolheu também e que acolheu o grupo. Gambiarra, esqueci. Então, estou pensando aqui como eu contribuo com essa questão do saber da gambiarra, porque estou chegando agora no Teatro Interrompido. Sobre essa chegada, foi muito na gambiarra que aconteceu o agrupamento, de fato. Eu encontrei Carol nas férias em Natal agora e eu estava sem coletivo, estava abandonada, tadinha, também, né? Aí, querendo fazer atriz à deriva, sem companhia. E aí eu cheguei para Carol nas férias e falei, amiga, gostei tanto de trabalhar com você, quero fazer... A princípio era um solo, porque, enfim, não tem um coletivo, vamos fazer alguma coisa juntas, vamos. E aí ela me chamou aqui um dia para vir conversar a sola. Eu fiz massa, vou falar sobre o meu desejo de fazer um solo e tal, vai que acontece alguma coisa. E aí, quando eu cheguei, na verdade, o convite era para fazer parte do Teatro Interrompido. E aí ela já falou que ia rolar a residência e tal, e aí, enfim, né? Esses encontros, essas casualidades que eu não acho que são nada por acaso, na verdade, e tentar filosofar um pouquinho sobre essa coisa do saber da gambiarra e o sabor, né, que eu acho que é inerente, né, a gente que escolhe fazer arte no país, enfim, onde quer que a gente esteja. E até que ponto é na gambiarra, né? Eu acho que é importante assim, a gente ter a coisa da gambiarra, a gente desenvolver a gambiarra, mas é muito importante também a gente tentar encontrar alternativas que não sejam tão limitantes, né? Como a gente supera as gambiarras. E eu acho que é muito pelas parcerias, né? E acho que o nosso encontro talvez seja um símbolo, né? Uma representação disso, de como os contatos, as parcerias, os afetos, né? As pessoas que a gente encontra e vai, enfim, se ramificando, criando uma espécie de família. Não sei, acho que isso me leva a pensar nessa superação da gambiarra, né? Nesse algo que não é tão aleatório, que não é tão por acaso, que sei lá, tem base, tem raiz, é fecundo. E, enfim, gente, filosofando.
com essa coisa de responder a pergunta e falar do coletivo também, eu acabei me estendendo numa coisa e esqueci de falar do que porque eu citei o Não Pise na Dama. Não foi só porque a gente escreveu na gambiarra, não. Mas no processo, como a gente ainda não era um coletivo que a gente pensava enquanto grupo e tal, ele surgiu a partir desse espetáculo. O espetáculo ele partia muito de vários desejos, sonhos, fantasmas, várias questões que a gente trazia enquanto grupo, mas vinha muito da gambiarra, porque a gente não tinha dinheiro para fazer o espetáculo. O espetáculo, a gente defendeu ele no edital como se já existisse, mas a gente tinha que montar ele em um mês, porque a gente tinha que estar em temporada e apresentar. Então, aquelas coisas, como é que é aquela frase que você falou? Que a gente não... Exata, eu ainda quero mudar essa realidade, porque às vezes ela, assim... Essa coisa de fazer as coisas em cima da hora, infelizmente, ela repete, né, no coletivo. Mas surgiu muito dessa coisa, assim, a gente precisava de renda, né? E qual foi a gambiarra que a gente teve para existir? Vamos tentar aprovar um edital. A gente não tinha financiamento de nada, a gente não tinha como sobreviver enquanto coletivo. Então, a gente escreveu uma cena de um espetáculo que a gente fez de finalização de curso, enquanto um espetáculo completo. E aí ela passou. E aí a gente falou, nossa, ok, agora a gente tem que montar um espetáculo a partir de uma cena, a gente só tem uma cena. E a gente foi numa imersão, assim, do mês inteiro, criando material. E isso, de certa forma, se reverberou nas outras partilhas do coletivo. Porque, por mais que Não Pise na Dama tenha sido o primeiro espetáculo, lá em 2012, com a formação antiga do coletivo, esse encontro da gambiarra, infelizmente, pela precariedade, falta de grana, falta de financiamento, ele sempre acontece. A gente sempre tem que se virar, né? Qualquer artista aqui está pela insistência. Se for por financiamento, quantas vezes a gente não teve noção de como vai ser o resto do mês, como que a gente vai pagar a conta, o que a gente vai fazer, né? Como é um privilégio e uma alegria estar aqui numa residência, ganhando para estar aqui pesquisando, cara. Isso, assim, é incrível quem bolou esse contexto dos encontros. Enquanto grupo, eu me sinto muito feliz, mas é um privilégio, gente. A gente vai se encontrar aqui, estamos aqui enquanto pesquisa, a gente está sendo respeitado para trabalhar, a gente não está pedindo ou pagando para trabalhar. Então, eu acho que essa questão da gambiarra, ela mexe muito comigo, porque não é que a gente quer sempre estar nela, mas, às vezes, é a única forma que a gente tem para existir, né? E vou passar aqui para a Mel só para ela finalizar, porque... Escolhe já? Alô. Tá. Vou falar disso mesmo. Eu vou falar do espetáculo Cimento que se Move, porque ele foi uma grande gambiarra na minha vida. Uma das, né? Uma das. Porque foi assim, a gente foi aprovado no PROAC, assim, de última hora, na verdade. E, enfim, a gente recebeu a notícia e super felizes. Enfim, ai, Carol, a gente passou. Mandando mensagem, saímos pra beber, comemoramos muito. Realmente, tudo muito corrido. Tipo, dia 26, a gente pegando papelada, enfim. Mas muito feliz porque a gente foi aprovada. 2019, isso. Aí, ok. Aí entra 2020. Aí a gente tá, enfim, planejando ainda no início, né? No início do ano, planejando pra ver como seria, né? Fazer esse projeto. Aí, de repente, lockdown, quarentena. Falei, e aí, amiga? E aí, Adriele? Não, 15 dias. Não, 15 dias. 15 dias já tá bom. Ai, ainda não tá, gente. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer remoto. Adoro. É a melhor ideia que se tem. Não, vai rolar. Não, e... Só para conectar. E era, Adriele, você tá me ouvindo? Ô, Carol, você tá congelada? É uma proposta? O que tá acontecendo? Gente, foi realmente muito difícil. E essa criação na pandemia, porque tiveram muitos ruídos, assim, de comunicação. Para se entender mesmo online e até no presencial também, porque a gente... muito tempo sem ver as pessoas, muito tempo sem saber lidar com os outros, sim.
E, enfim, aí quando no dia da gravação mesmo, que a gente conseguiu. Ai, eu amo esse dia, gente, porque foi incrível. Tem o David, o iluminador, ele é o rei da gambiarte, gente. Ele é o rei da gambiarte. Ai, foi. Sim, sim. Aí era incrível, porque ele tinha uma solução, assim, tinha coisas na manga para tudo. Isso aqui tá faltando, não dá para fazer assim. A gente amarra com cano, com não sei o que, botar papel, tanana, tanana. E é isso, é uma realidade, né? Que você tem que lidar com isso. Não tem dinheiro, não tem a estrutura certa. E você vai lidando conforme dá, conforme o momento, conforme a estrutura. E é isso. Agora eu vou passar pro Escória. Bom, gente, boa tarde. Eu sou o Felipe. Ai, por que eu tô fazendo essa voz? Bom, gente, sou o Felipe. Sou do Escória e eu vou falar o meu ponto de vista, porque às vezes eu paro para pensar e o meu ponto de vista é diferente do seu, e eu acho que por isso é tão rico nossa troca. Enfim, o Escória surgiu quando a gente fazia técnico em dança e eu não era aceito em nenhum grupo de dança. Então o Escória surgiu para mim nesse contexto, assim, eu não era aceito em nada, de nada, assim, tipo, tentei 60 vezes entrar em curso de dança e tal, e não rolava. Aí surgiu eu, Mel e a Anaís Salles, que também era uma pessoa que estava na mesma que eu, e a Mel se sentia um pouco assim também, né? A gente tinha uma falta de coisas, assim. E aí tinha uma professora nossa que falava para mim, particularmente, que o que eu fazia era linguição. Que, tipo assim, eu não dançava nem balé, nem jazz, nem... Tipo assim, que eu mexia o corpo, mas que eu não dançava. E aí, pegando isso pra mim, num momento em que eu tava com, enfim, bulimia, anorexia, tudo pra entrar no padrão da dança, a gente surgiu Escória, né? A gente se juntou e começou a fazer coisas que as pessoas ficavam olhando, falando: o que é isso? Isso é teatro? Isso é dança? Isso vocês estão vivendo? O que vocês estão fazendo? E aí a gente começou algumas pesquisas, inicialmente com objetos, e aí a gente passou para fotografia, e aí a gente começou a entender que o lugar da Escória é a Escória, entendeu? O Escória surgiu justamente desse lugar onde não há nada, assim, onde você não cabe em nada, mas também é o lugar onde nascem as coisas, né? Então, do lixo ao luxo, a gente começou uma pesquisa que chamava Sentimentalixo, onde a gente pegava tudo isso que a gente sentia e, enfim, tudo isso que a gente vivia, e também lixo, de fato, e a gente começava a pesquisar isso no corpo, em forma de dança, de performance. E, juntando isso na gambiarra, o nosso grupo sempre tentou mandar mandar fomento, mandar as coisas, e nunca passou. Então, a gente continuava ali na gambiarra fazendo as coisas. A gente nunca deixou de fazer. A gente fazia projetos individuais, mas sempre se conversava, né? Enfim, na pandemia eu fiz um videodança. A Mel também tem o Cabeça de Nuvem, que é o projeto dela, mas a gente sempre se conversou. E, enfim, a Anaís saiu do grupo por questões CLT, né? Questões que todos conhecemos. Eu também saí um tempo. Mas é isso, sabe? A gente se encontrava, e toda vez que a gente se encontra é uma alegria, uma felicidade, porque a gente sempre tem coisas novas para testar e para fazer. E, enfim, aí a gente... Você pode falar mais das coisas institucionais, que eu sou péssimo para isso, assim. Mas a gente nasceu em 2017, 2015, olha só, tá vendo? 16, olha. Você pode falar. E aí você pode falar das aulinhas, de tudo que a gente fez, porque eu sou péssimo com isso. Mas, basicamente, para mim, o Escória surgiu desse momento, assim, onde eu aprendi a renascer, de alguma maneira, através do contato com as meninas. E, enfim, hoje em dia, se eu tô aqui, é por causa delas e por causa de tudo que eu aprendi. E também, enfim, meu TCC me salvou também de muitas coisas, né, da época da ETEC. E aí eu conheci os meninos do Oquenda e também me ajuda muito a estar aqui hoje. Tá. Eu vou falar do que eu lembro na minha memória. Às vezes falha.
Mas tá, o Núcleo Score ele começou em 2016, se eu não me engano, na ETEC de Artes. Eu, Felipe e Anaí. Mas, de fato, quando a gente nomeou como Escória, porque assim que a gente entrou, acho que já houve uma conexão, né? Tipo, entre criação, entre aulas, os nossos corpos assim se comunicaram. Mas acho que, de fato, quando a gente se entendeu como Escória, assim, se nomeou grupo, foi numa oficina de performance. Foi numa oficina de performance que teve na Galeria Olido. Que, assim, a gente dançava, mas eu falo por mim, né? Se eu quero fazer a virtuosa, eu sei fazer. Mas eu sempre me vi nesse lugar de, é tão bonito, mas é tão morno. Nossa, falta alguma coisa, falta uma estranheza, falta uma beleza nisso, sabe? Aí, ok, nessa oficina de performance, eu, Fê e a Anaí, a gente testando algumas coisas, e era a gente gritando para um lado, e era a gente se pisoteando, era a gente se costurando. Aí eu olhei pro Felipe e pra Anaí e falei, nossa, muito bom, né? A gente se encontra aqui. A gente se encontra aqui nessa estranheza. Então, eu acho que nasce muito dessa frustração de coisas consideradas belas. Eu acho que nasce muito dessa frustração em não ser aceito no belo também, muitas vezes. E a gente tinha essa criação, a gente tem, que eu acho que a gente também tem muito esse lance de interromper as coisas, né? Porque o Fê também tem as coisas dele para fazer em outras áreas, e eu também. Eu acho que a gente se desencontra muito nesse sentido, mas quando a gente se encontra é muito rico, como você falou. Mas a gente tinha essa criação com lixo, né? Então a gente tinha o Trança de Teresa também, que era uma performance onde a gente ia catando lixo, assim, e ia costurando até se formar uma Teresa gigante, né? Também tem o meu... uma trança. É uma trança gigante, assim. É uma trança que geralmente os presos fogem da cadeia com tecido amarrado. Trança de Teresa. Sim. E, enfim, a gente fazia ela gigantesca. Desculpa a informação, gente, mas é isso. E tinha essa trança de Teresa gigante, que era feito com lixo. E, geralmente, a gente pegava esses lixos da ETEC mesmo, ou então das nossas bolsas. Enfim, a gente ia procurando lixo em tudo que é lugar, ia fazendo essa amarração até ela ficar gigante. Também tinha o meu TCC, que, assim, se você olhasse, talvez causasse um estranhamento, talvez você considerasse sujo, porque era feito no banheiro, e eu me enrolava em papel higiênico, enfim, tinha absorvente, etc. E me esfregava, enfim, porque questionava muito esse lance da sujeira, o que é sujo, o que é belo, o que é estranho, o que não é. Porque, para mim, tem muita beleza nesse lugar, sabe? Tem muita beleza no estranho, o que é considerado estranho, porque também é algo a se questionar, sabe? O que é estranho, o que não é, o que é belo e o que não é. E eu acho que é isso. O Escória, ele vem muito também dessa gambiarra da gente se encontrar para escrever edital, assim, 4 horas da manhã, para entregar no dia seguinte. E de, às vezes, não ter passagem da condução para se encontrar. E aí, como é que a gente vai fazer? Nananana. E das aulas também, que era tudo muito em cima da hora. E aí, Fê, vamos organizar a aula aqui, o que a gente vai fazer? E acho que era tudo muito corrido. Também, quando a gente começou a fazer pesquisa de público, assim, que a gente começou a dançar na rua, eu acho que foi uma outra loucura, assim. Então, tipo, foi uma gambiarra louca, assim, porque... O que a gente vai levar hoje? Não sei. Leva um pacote de feijão, uma peruca e vamos ver o que vai dar. E aí a gente gravava isso, e aí tinha vez que tinha voz, tinha vez que não tinha. Às vezes a gente cantava, às vezes a gente tava de fone, e aí na Paulista, e aí no metrô, e na Olido, e às vezes conversava com as pessoas, às vezes não. Às vezes a gente tava se arrastando no chão. Então, acho que tudo isso é uma forma de gambiarra, né? Assim, a gente vê o que vai dar. Tipo assim, não sei o que a gente tem que fazer, mas a gente se encontra e vê. Então, acho que é isso também. E com as crianças também, porque, enfim, a gente deu aula por mais ou menos um ano. Foi, né? A gente deu aula em escola de iniciação ao movimento, e aí a gente tinha um roteiro, onde a gente tinha uma historinha que contava para as crianças, e elas iam fazendo exercícios e seguindo, né? O que a gente fazia, né? Mas aí a gente também via o que aquelas crianças queriam. Eu acho que trabalhar com criança é gambiarra, né? A gente precisa saber onde elas estão
que elas querem, o que elas não querem. Enfim, acho que é por aí. Arrasou, amiga. E, ai, gente, importante. Pela primeira vez a gente foi aceito em alguma coisa, então... O Escória nasceu. Mudou de nome, abandona a Escória agora. Agora é Panelinha, louca. Mas a sua fala, Fih, sobre crianças e gambiarra, me lembrou uma coisa também de gambiarra da gente do Estopor. Porque, assim, quando a gente bota o saber da gambiarra, é que realmente existe uma ciência fora da tradicional, que, sim, é possível, né? E aí a gente fazia, antes da pandemia, um cinema aqui, que é o Cine Varal, né? Que a gente está voltando agora, que toda uma vez por mês exibia... Isso aqui é uma tela, né? E aí botava a tela, chamava as crianças, fazia uma pipoca e pá. E aí veio a pandemia, não podia ter mais esse encontro. Aí a gente decidiu fazer o quê? A gente deu uma caixa de sapato para as crianças com uma lupa dentro, que elas podiam botar o próprio celular e projetar na parede, em casa. Então, cada uma ganhou um cinema em casa, digamos assim, né? Então, esse tipo de gambiarra, essa forma de criação na diversidade também, eu acho que eu, particularmente, gosto muito, e eu trago muito essa coisa para o Estopor também, né? Inclusive, Gambiartes Produções, eu que chamei David assim, pegou, eu amo isso, porque David, realmente, quem não conhece aqui, não sei se ele vem algum dia... Você vai colaborar com a cena do Aquenda, por exemplo, mas que realmente é uma pessoa que, assim, no dia, a gente quer pendurar você de cabeça para baixo aqui, a gente vai descobrir uma forma. E, assim... MacGyver, um clipes e nylon. Então, acho que assim, tem um lugar também da gente pensar segurança no trabalho, né? Como fazer esse tipo de coisa, mas para não cair na cabeça de ninguém. Mas, tipo assim, a gente tem que fazer. Não é a falta de dinheiro que vai impedir a gente de fazer as coisas, né? A gente vai seguir fazendo. Só falar uma coisa para pontuar isso do Devinho. Eu acho que também me encanta muito pós-pandemia, ou enfim, a gente ainda está na pandemia, né, não acabou, tá aqui com muitos coletivos, e ele não estar aqui, a gente está lembrando dele, porque isso me fala muito do encontro. Ele é uma pessoa que, se você estiver precisando, ele vai sempre... Vamos fazer. Ele é uma pessoa muito aberta ao encontro. E eu sinto que está todo mundo nessa energia aqui, e a gente ainda está ecoando uma pessoa que não está aqui, mas está. Enfim... Nossa, tanta coisa, né? Mas eu vou começar por uma coisa que a Mana estava falando aqui no meu ouvido, a Nayara, que eu acho muito importante, assim, né? Como é foda a gente se reconhecer em todas as narrativas. Isso é muito interessante. Eu acho que essa palavra é muito foda, assim. Então, de todos os grupos. Falar sobre gambiarra, a gente do Coletivo Diário, a gente fala muito a questão da memória, né? A questão das nossas ancestralidades. E a gente é ancestral dentro desse contemporâneo, né? Então, isso aqui que a gente está fazendo é um aquilombamento. É o que os nossos pais faziam, o que os nossos avós faziam, né? Enfim. E aí me lembra, eu gosto muito de trazer essa questão da própria memória afetiva dentro das nossas famílias, né? A minha mãe, quando estava lá na receita, né? Você comprava o bolo de caixinha, estava lá 3 ovos, 2 colheres de manteiga, leite e não sei o que, coloca a forma. E minha mãe fazia o bolo com ovo, com a farinha de trigo que estava vencida, ou com a água, e ainda fazia a cobertura. Então, isso para mim é uma gambiarra. Então, me remeter a essa memória, eu falo, nossa, se hoje nós estamos fazendo gambiarra nesse lugar artista, enfim... Eu me lembro da minha mãe, enfim, pedindo um quarto de café para a vizinha. Márcia, me empresta um café, depois eu te devolvo, e não sei o quê. E vamos tomar um café, e aí não tinha nada, né? A gente também não pode romantizar a pobreza, mas às vezes não tinha nada. Era um meio quilo de carne moída para fazer um macarrão, mas fazia todo aquele negócio com as vizinhas. Então, eu vou trazer muito assim o presente, nós do Coletivo Diário. É um coletivo da linguagem da dança com o teatro. A gente... ensaia no Espaço Cultural Adebanquet, não sei se vocês conhecem, ali no Arthur Alvim, que é das mestras das Pretas Bás, Marlene Santana, Maria da Graça, Angelina Reis. E falar sobre gambiarra, estar aqui é uma gambiarra. Eu quero trazer essa questão do presente, porque Sofia Serafim, que faz parte do coletivo, a gente é o coletivo que era da semana passada, veio para essa semana, porque é uma mana que
tá com um bebê de 4 meses e todo esse rolê que a gente está fazendo. Ela mora em Itapecerica da Serra. Esse final de semana a gente estava lá. Hoje era para ela estar aqui com a gente, mas teve que levar a Elis na consulta. Amanhã ela vai estar aqui. Então, se organizar nessa agenda, né? O que vocês estavam falando, o que a Kate estava falando, é uma gambiarra. E aí eu quero trazer uma coisa que foi na semana passada, que a gente é muito louco, assim, né? A gente é muito coisa, assim, que a gente não tem sede de ensaio e não tem agenda. E assim, a gente tem que começar a parar também de pensar que a cidade de São Paulo ela é gigantesca e de descentralizar esses lugares de ensaio. Então, a gente do Coletivo Diário, que tem muita gente da Leste, vai para Sul para ensaiar próximo de Sofia. E lá a gente estava com lugar para ensaiar e, tipo, mandaram mensagem. Agradecemos o contato, mas não vai ser possível o ensaio de vocês. Eu falei, puta que pariu, e agora? Vamos para a laje da Sofia. E aí, bora subir pra laje, organizar o chiqueirinho da Elis, ensaiar, bora fumar um cigarro e não sei o que. Elis tá gritando. De cola em cola. E pra gente, essa é uma gambiarra. E pra aí eu trago uma palavra compartilhar com vocês, que a gambiarra se chama ginga na capoeira, né? Então esse lugar da ginga, que sempre a gente tá gingando, sempre a gente tá fazendo os nossos corres, não tem bilhete único, bora juntar a vaquinha pra dar passagem. Então eu queria compartilhar essa questão do presente com vocês, assim, porque igual você falou, mana, pra gente é um privilégio estar aqui. Enfim, com esse edital, esse lugar de potência, porque quantos artistas também não têm esse lugar, né, de ter aqui, de se encontrar, de fazer essas conversas, mas que seja uma semana potente, assim, só para finalizar, na sexta a gente dançou, numa programação aí da dança, e foi muito louco que a gente se organizou, não, vamos fazer o vídeo, não sei o quê. E Sofia tinha uma outra... Amanhã a Sofia vai chegar aqui e vai falar, bicha, vocês estavam falando de mim, né? E aí eu tava mediando uma mesa, enfim, aí ela falou, bicho, eu preciso ir embora, eu tenho uma outra apresentação. Então eu falei, é isso, descarta o vídeo, essa cena, não sei o quê, e isso é uma gambiarra, né? Mas o lugar da gambiarra como um lugar de tesão também, porque a gente aprende com os nossos pais, né? É um lugar de tesão, a gente também a gente precisa também ter tempo para escrever os projetos, que a gente não é ensinado a escrever, de falar das nossas bandeiras, mas tem um lugar que cansa, sabe? De ver as matérias e falar, não é assim que se fala, e de tantas essas narrativas que se cruzam. Então, hoje eu trago a gambiarra no lugar de ginga, de estar aqui é uma ginga, assim. Então, é axé pra gente, que gostoso, eu me sinto muito acolhida nesse lugar. Eu sou aqui da Zona Leste do Itaim Paulista, e só para finalizar minha fala, só para não prolongar, que bom que eu não peguei o trem sentido para o centro. Que bom que eu não peguei o metrô sentido centro. Foi um tesão do caralho quando eu falei assim, peguei no Jardim Helena, falei, nossa, estou indo pro Jardim Romano. Estou fazendo esse caminho que a gente não faz, né? Então, que gostoso. E que gostoso que eu não estou gastando 1h30, sabe? Que gostoso que eu estou gastando 15 minutos para estar com os meus. Gente, isso é muito foda pra gente quanto artista periférico, assim. Como diz minha Marlene, ser periférico não é pra qualquer um. E então, se a Mana quiser compartilhar com alguma coisa, mas é isso. Que gostoso estar aqui. Eu acho que é isso mesmo. Tudo que ele falou é verdade, como diz o amigo. E é bom, eu tô me sentindo... qual que era a palavra? Droga. Em paz, assim, de saber que não é só a gente que vive essas gambiarras, porque às vezes eu me sinto mal e está fazendo gambiarra e tem que... Foi. Mariah Carey. E aí é isso. Eu entrei no grupo, inclusive, né, nesse coletivo, por meio de não uma gambiarra. O convite foi feito de uma maneira massa, aceitei, porque me encontro muito, né, me vejo muito nesse coletivo. Mas o meu início, a minha apresentação inicial foi numa puta gambiarra, assim, que eu falei, Rodrigo, por que você está fazendo isso comigo? Eu não mereço. E aí peguei tudo online, nessa vibe de trava aqui, trava ali, a música de um jeito, aí chega para mim de um outro, enfim, um puro caos. E aí, mas enfim, deu certo na apresentação. O ensaio, né, peguei online, mas a apresentação
foi presencial já, graças a Deus as coisas estavam já se caminhando. Mas a gente ainda vive numa gambiarra assim, gigantesca por conta disso mesmo, de, infelizmente, para a gente poder ganhar o pão, não dá para estar só em um coletivo, não dá para estar só trampando num lugar, tipo, parecendo um macaquinho de galho em galho, uma hora está na sul, outra hora está na leste, outra hora está na... Enfim, a minha vida é essa, assim, cada dia num lugar, cada dia. Queria muito estar em um lugar só e poder conviver ali, mas não dá, a gente sabe que não dá. E isso, querendo ou não, afeta, né, a gente, afeta a nossa rotina. E aí, do nada, aparece, graças a Deus, não estou reclamando Deus, coisas diferentes, apresentações, né? Essa residência, que foi uma grande surpresa, assim, quando o Rô falou, eu falei, meu Deus, não é possível. Porque eu estava no meio, assim, uma vibe meio down, meio, meu Deus, de novo. Parecia a fase 2 de 2020, saudável, graças a Deus, mas sabe quando tá tudo meio... Mas, assim, fico feliz de ter feito gambiarras para poder estar aqui e ter dado certo. E é isso, gente. Prazer em conhecer todos vocês. Gambiarra podia ser o segundo nome também, mas podia ser gambiarra coletiva. A gente é da Farra Coletiva. Éramos em muitos, somos em alguns agora. Acho que nessa gambiarra de entendimento de tempos também é algo que acontece bastante, assim. Foi uma grande alegria essa residência, porque a gente estava nesse momento coletivamente, assim, a gente realmente tinha dado um tempo para a gente pensar, mas a gente estava nesse tempo mesmo, esse não saber, assim, e ter essa possibilidade de trocar, de estar junto de novo, né, presencialmente, se olhar e estar junto com outras pessoas que estão atravessando essas intempéries aí desses tempos, já começa com muito fôlego. Eu já sinto assim, uau, posso respirar novamente. E aí a gente, um pouco da história, assim, a gente se conheceu na SP, que é a companheira, a Sofia, famosa, ela também é famosa entre a gente, porque a gente estudava todo mundo junto, e cada um em uma linguagem diferente, atuação, humor e outras coisas, né? E a gente tinha muito essa vontade de estar junto, né? E não sabíamos o que fazer, então o que a gente vai fazer? Farra. Não é teatro, não é dança, é uma grande farra coletiva que a gente vai cada um trazendo suas vivências, suas vontades, seus quereres, e botando nessa grande caldeirão, assim. E esse caldeirão ele é formado por pessoas de lugares muito distintos, assim, né? A gente tem a Alessia da Itália, eu do Maranhão, que são quase países mesmo. Uma companheira de Recife, outra de São Paulo, do interior de São Paulo. Então isso é uma coisa que marca muito, né? Essa coisa de somos muitos, interesses diversos, de lugares muito diferentes, e isso sempre foi pintando, pincelando ali as coisas que a gente vem fazendo desde 2016. Desde 2016. E a gente tinha enquanto todo mundo falava, assim, eu fiquei, nossa, a gente tinha um norte muito preciso, que era fazer uma dramaturgia clássica do teatro, né? A gente tinha essa coisa, a gente tem o texto, a gente já não tem as pessoas, mas o texto está pronto. E a gente mirou tanto nesse texto, e ouvindo vocês falando, assim, nossa, quanta coisa a gente fez no meio, né? Não tem isso que a gente pensou, programou e expectou muito, mas tem muita coisa no meio, assim, muita performance, muita coisa do dança, não é? Muita coisa de aprendizados de como escrever algo, né? Como comunicar isso que a gente é enquanto coletivo. Então, a gente não tem ainda, mas a gente já tem tanta coisa. E é muito elucidativo, assim, sabe? Dá uma paz, um conforto de saber que a gente atravessa as mesmas coisas e que não é esse norte que muitas vezes interessa, né? É esse percurso, esse trajeto que às vezes é tão mais rico do que essas vontades que a gente joga lá para frente e sabe lá o que se há uma frente, né? Se há esse longe.
E aí eu acho que isso também pegou muito nos nossos trabalhos. Assim, a gente começou a investigar muito a rua, o percurso, pensando agora, tá, gente? Aí eu falo por mim, não falo pelo coletivo. Falando por mim, o quanto que isso atravessou também, sabe? A gente sempre investigou muito a rua, fazer performance na Paulista, entender a temporalidade das coisas, que também tem a ver com temporalidades dos nossos lugares de origem, que são muito diversos, não é um tempo São Paulo. Então, dentro dessas performances, dessas apresentações que a gente foi fazendo ao longo do tempo, acho que isso é um grande ganho, assim, e fazer esse percurso, não ir para o centro, já é uma informação que eu trago para o coletivo, assim, é algo que já marca essa estada do coletivo aqui. Como a gente não tem sede própria, a gente vai migrando muito também por onde é possível. Liga lá para um X lugar que é parceiro, liga para Y, vamos ver o que essa semana dá. É na rua? É na rua, é numa praça? Sim. Na casa de alguém? Talvez. Então, esse não lugar também é uma coisa que a gente imprime muito nas nossas pesquisas e nos nossos fazeres, assim, nos produtos artísticos que vem fazendo. Acho que é isso, Alessia, esse momento. Meu Deus. Vou fazer esse discurso bem na gambiarra, porque, como vocês podem perceber, estou completamente sem voz. Mas acho curioso, porque o Farra Coletiva justamente veio de uma vontade, né? 6 atores, ou não atores, não sei, 6 pessoas que terminaram um curso e queriam continuar, né? Tinham a vontade de continuar fazendo teatro, fazendo arte. E logo no momento em que parecia que realmente estava se criando uma base, né, uma firmeza para o nosso trabalho, começou a pandemia. A gente conseguiu um espaço, conseguiu um diretor, né, alguém para olhar para a gente sempre foi meio que se autodirigindo, a gente mesmo criando as nossas cenas, jogando para o parceiro depois criar em cima da cena, a gente foi criando o nosso próprio processo e tudo mais. E logo nesse momento a gente teve que ir mais a fundo ainda nessa gambiarra, né? Então, assim, beleza, a gente tem um texto, tem um espaço, tem um diretor, não pode usar nada disso, assim, de alguma forma. É tudo remoto. E no começo muitas resistências também em se fazer o trabalho de forma remota, porque a gente acreditava que o nosso trabalho não pertencia a essa forma. O que a gente estava falando, o que a gente estava querendo dizer era sobre corpos, era sobre algo muito da existência, né? Na presença. Então, fomos realmente criando, inventando, tentando entender como que o nosso grupo poderia existir, continuar existindo ao longo dessa pandemia online, dessa forma remota. E é engraçado porque o resultado, né, a primeira vez que a gente conseguiu passar em algo e ganhar um dinheiro através do grupo foi um edital online, onde a gente, basicamente, assim, foi um totem instalação. Já, se você ouvir falar totem instalação, que diabos é isso, né? Era uma espécie de filme criado através de várias telas de televisão gravadas, e todas essas telas passavam recortes de momentos em que a gente ensaiou. Ou seja, antes pandemia, a gente tinha essa mania de ficar gravando tudo que a gente fazia. E todas essas gravações viraram depois, de alguma forma, nossa dramaturgia. E o nosso texto, que é um texto escrito a 6 mãos, basicamente, é uma grande gambiarra de texto, né, porque surgiu da gente, das nossas necessidades, também entrou em recortes dentro dessa apresentação, né? Mas é um pouco disso, a gente vem todos de diversos lugares. Acho que quando você sai do seu lugar, você vem para um lugar novo, desconhecido. Eu sinto que a vivência é um pouco isso, assim, é um se adaptar, né? Não sei se eu gosto de usar a palavra gambiarra, porque parece que a palavra gambiarra a gente está fazendo algo errado, algo, né, tá tentando arrumar algo que era para ser feito de uma forma, mas fez diferente. E às vezes é isso, você vai juntando um pedacinho do que é seu, do que é do seu lugar, do que é no seu idioma, do que é atuar numa língua que não é a sua. Você vai criando assim uma forma de existir e persistir, né? Eu acho muito bonito assim que tenha caído esse tema para o nosso grupo, porque é um grupo de pessoas que realmente assim
vieram de lugares tão distantes e, de alguma forma, criaram uma forma disso existir. E 1 mês atrás, a gente quase declarou morte do grupo. Porque a gente se olhou e falou, gente, 2, 3 anos, 4 anos, quanto tempo a gente existe, a gente não conseguiu. Parece que a gente não conseguiu fazer nada, né? A nossa impressão não é verdade, é mentira, isso tudo é mentira. Mas... E, de repente, surgiu essa oportunidade, né? A Dandara mandou no nosso grupo mensagem, gente, sonhei, né? Colocou a colaboração, estopou, falei, meu Deus. Lembrei de quando eu vim aqui, de quando vi o espetáculo. Eu falei, tem tudo a ver com o que a gente fala, com o que a gente faz. Então, muito agradecida de estar aqui nessa oportunidade, nesse encontro, a Farra Coletiva existindo. Né? Mas é assim. Mais alguma coisa, amiga? Não, tá bom. Antes da gente dar o intervalinho, que a gente vai agora pro intervalo, tá? Aí depois a gente volta com mais temas e tem 2 coletivos que a gente ainda não ouviu. Mas só queria dizer que sobre esse tema da gambiarra, né? Quando a gente pensou no tema, a gente pensa nesse lugar de como tornar possível coisas que parecem que se apresentam como um não acesso, como uma não possibilidade, como uma não realidade, né? E que a gambiarra, para a gente, é também como olhar para aquilo que parece não ser possível e dizer, dá para fazer, né? E, em alguma medida, eu acho que as coletividades só sobrevivem porque a gente precisa pensar assim, né? Eu acho que você que trabalha com cinema também deve pensar que no cinema a gambiarra é de outro jeito. Parece até que as pessoas falam, não dá. Às vezes tem um limite assim, não dá para ser de outro jeito, não dá para ser... E que às vezes é até difícil assim, de colaborar, de criar, porque tem uns limites impostos assim, de um jeito mais rígido, mais fixo, que eu acho que nas coletividades, sei lá, que eu sou mais da vivência do teatro, né? Mas ouvindo vocês da dança também tem isso e tal, mas de como é massa você estar numa coletividade que alguém diz, não, dá para fazer sim, né? Pera, vamos pensar de outro jeito, outro caminho. Será mesmo que a gente precisa dizer não já? Né? E o quanto incomoda a gente na coletividade, quando alguém da coletividade mesmo fala assim, não dá, e não tem outra opção, não dá. Isso dói porque tudo que a gente quer fazer é fazer dar certo, né? E aí a gente normalmente, quando isso acontece entre nós, por exemplo, no próprio Estopou, a gente para e fala, pera lá, não tem mesmo nenhuma outra possibilidade? E se a gente... Peraí, não existe mesmo. Vamos sonhar possibilidades? E eu acho que a gambiarra vem nesse lugar de também sonhar possibilidades, né? O que é que também não tá para ver. Óbvio que gambiarra cai naquele lugar do mal feito, mas não é só sobre isso. É também sobre o caminho de desvio. É também sobre a possibilidade que não tá vista, ela precisa ser sonhada. E que às vezes é de ganhar tempo, de que às vezes é uma alternativa, assim, parece às vezes que as coisas não podem acontecer. E a gambiarra não, veja, pera, dá. Né? Vocês nunca pensaram que poderiam estar no online e, de repente, vocês ganham um edital do online. Vocês vão ter que pensar num desvio, num caminho diferente do que vocês tinham pensado, traçado. Né? Enfim, eu só queria dizer isso. Eu acho muita criatividade. O saber da gambiarra é a ciência da criatividade, da imaginação, do sonho, né? Quando você fala do cinema, eu juro que eu vou ser rápida. Quando você fala de cinema, para mim, entra em 2 lugares. Primeiro, um lugar de muito privilégio, porque, tipo, já aconteceu várias vezes de eu estar no set de filmagem gigantesco. Ai, o carro quebrou. E agora, o que a gente vai fazer? Chama outro. Tipo, é isso. Eu falei, é só isso? Não, tipo, a gente tá com uma grana aqui, vai chamar outro, mas... Tá, só? Não, é só isso, tá bom. Ou, tipo, eu tá lá com a ordem do dia, vendo cena por cena. Não, mas a última cena caiu porque aconteceu tal coisa na locação. Mas é só isso? Tipo, tá, bom, vou embora mais cedo, né? E aí, esses dias eu tava no Twitter, trocando um pouco de assunto, e eu vi uma coisa muito engraçada, assim. Eu vi que um físico, ele fez uma das maiores pesquisas dele com gambiarra. Então, eu não vou explicar muito bem o que ele estava fazendo, mas eu sei que ele mexia com uma máquina e aí ele fechava a máquina toda vez com uma chave de fenda. E aí ele só conseguiu os dados que eles conseguiam. Óbvio que uma hora deu uma merda. E aí, tipo, ele faleceu por causa dessa merda. Mas o estudo que ele deixou a partir disso foi por causa de uma chave de fenda.
ele fechou uma chave de fenda. Então, tipo assim, quando eu estava falando assim que gambiarra é feio, eu tenho pra mim que eu sou uma pessoa... Tava até comentando com o Moisés, que a gente foi fazer um trampo juntos, e aí eu tava na equipe de câmera, e aí queria uma imagem de cima, eu pendurei a câmera no teto, assim, tipo... Foi maravilhoso, assim, o dono da câmera tava assim, Kate, você tem certeza? Eu falei, tenho. Vai dar bom. E aí, o engenheiro só é engenheiro porque ele fez faculdade de gambiarra. Tipo, é isso. Pode perguntar, pode falar. Vou pra casa balaio, meu endereço é lá. Satisfação total.